Justiça, Ari. Supremo condena Eduardo Bolsonaro por coação. E Moraes destaca: ação na justiça não é palhaçada. O ex-deputado ficou inelegível por 12 anos. Vamos lá, Fernanda. Exatamente, Amadeu. Esse julgamento aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro foi julgado pela primeira turma do STF e depois de muitas discussões ali, a primeira turma decidiu por unanimidade pela condenação do ex-deputado federal. A condenação teve uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão, inicialmente cumpridas em regime semiaberto. Além disso, também ficou determinado uma multa de 2 salários por dia, num prazo de 50 dias, então a multa total vai ser de 50 dias, cada dia referente a 2 salários mínimos, isso porque a Procuradoria-Geral da República solicitou essa indenização por causa dos danos financeiros que foram causados ao Brasil, por causa da ação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, junto ao governo americano, para a aplicação do tarifaço de 50%, e além disso, também ficou determinada, dentro da lei da ficha limpa, a inelegibilidade de Eduardo Bolsonaro por 12 anos, ou seja, ele não poderá concorrer às eleições até 2036. Dentro de todo esse processo, houve a alegação de Eduardo Bolsonaro de que ele não teria sido citado, de que ele não teria conhecimento do processo, por isso ele não instituiu um advogado particular, ele foi defendido pela Defensoria Pública. O ministro de Moraes falou sobre esse ponto e diz: justiça não é palhaçada. A gente tem esse vídeo, vamos acompanhar. Pode o réu, qualquer que seja o réu, pode o réu se beneficiar da própria torpeza? E nós aqui na turma decidimos semana passada caso extremamente semelhante. Um réu brasileiro que, da mesma forma o que fez durante o processo, pediu para os advogados renunciarem e ele fugiu para a Europa. E aí quer anular o processo dizendo que ele precisa ser intimado pessoalmente para indicar novos advogados, porque a Defensoria não pode atuar para ele enquanto ele não for intimado pessoalmente. Olha, processo penal não é palhaçada. A aplicação da justiça não é palhaçada. As normas existem para garantir o contraditório, a ampla defesa, dentro da paridade de armas, não para que fraudes e crimes praticados para outros crimes continuem se perpetuando. Então, não pode, como a primeira turma, houve o prazo legal para que acontecessem as alegações da defesa de Eduardo Bolsonaro. Como ele não apresentou advogados e também não apresentou essas alegações, o Supremo Tribunal Federal determinou que esse trabalho de defesa do ex-parlamentar fosse feito pela Defensoria Pública da União, que inclusive pediu o adiamento do julgamento, mas teve esse pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Logo depois disso, aconteceram os votos ali, né? Foi uma votação que decidiu pela condenação de Eduardo Bolsonaro por unanimidade, mas a gente tem o vídeo da apresentação do voto do ministro Alexandre de Moraes e também das alegações relacionadas a essa acusação de coação contra Eduardo Bolsonaro. Vamos acompanhar. Eu voto no sentido de condenar o réu Eduardo Nantes Bolsonaro, como em curso nas penas do artigo 344 do Código Penal, combinado com o artigo 71 também do Código Penal, crime continuado, a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, iniciado no regime semiaberto, e multa de 50, multa no montante de 50 dias, cada dia multa no valor de 2 salários mínimos, uma vez que a situação econômica do réu permite, ex-deputado federal, com cargo público até esse momento, e além disso, como já é público e notório, tendo recebido um PIX de milhões do seu pai, a quem estava tentando favorecer nesse julgamento. Como é que ficou? Logo depois do voto... Pois não, Amadeu? Eu queria saber como é que ficou a condenação do ex-deputado. Foram 4 anos e 2 meses para serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto.
uma multa de 50 dias, cada dia equivalente a 2 salários mínimos e 12 anos de inelegibilidade enquadrado dentro da lei da ficha limpa. Muito bem, agora vamos para as reações. É a manchete 2 da Fernanda, porque